ministrando aos nossos corações neste momento, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, penetre no mais fundo do nosso ser, Pai. Esteja falando conosco, Pai. A gente quer ouvir a Tua voz, Pai. A gente quer encontrar o nosso lugar perto de Ti, Pai. Amém. Pode se sentar. Você é um milagre de Deus. Tenha certeza. Existe um plano de Deus abençoado na sua vida. Você é um milagre do Senhor. Você está aqui nessa noite e você sabe quantas batalhas você venceu por meio do sangue de Cristo. Por isso que é importante a gente se firmar na nossa fé e entender que Deus, a palavra de Deus diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E Ele continua dizendo: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Você, eu, nós somos o templo do Senhor. A glória do Senhor habita no teu coração. O Espírito do Senhor habita em vós. É o que diz a palavra de Deus. Você é um milagre do Senhor. Não há causa na sua vida que Deus não possa resolver. Não há nada que você tenha feito que seja maior do que o amor dele por você. Não há nada. Nós vamos agora oferecer dízimos e ofertas. E a palavra de Deus diz que nós devemos ofertar com alegria. Nós ofertamos porque a glória dessa casa é muito maior do que a primeira. Não interessa o que vai acontecer daqui para frente, nós já saímos na frente. Nessa corrida da vida, você tem Jesus, você já está na frente, meu querido. Nós ofertamos, sabe por quê? Não só porque Deus quer, é porque nós queremos que outros também possam ouvir essa palavra. Nós queremos que parte dessa bênção que há sobre a minha vida e sobre a sua, também possa ir pelos trabalhos da igreja à frente como nós estamos indo. Mas antes desse momento de oração, antes desse momento de oferta e dízimos, tenha essa certeza: você é um milagre do Senhor e ninguém vai tirar isso de você. Ninguém, porque a glória dessa casa, a glória de Jesus, ela está sobre a sua vida e sobre a minha vida. E a palavra de Deus diz que aquele que é por vós é muito maior que qualquer outro. Não há homem, não há exército, não há nada que possa se opor à ação de Deus sobre a sua vida. Basta você falar: Senhor, eis-me aqui, meu coração está aqui diante de Ti. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a todo momento. A palavra de Deus diz que Ele é Deus de amor. A essência de Deus é o resgate sobre a sua vida e sobre a minha. A essência do Senhor é todo dia andar conosco. A essência de Deus é, olhem que maravilhoso, o Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, Vitor, Cláudio, pastor Roosevelt, pensamentos de paz, pensamentos bons, para vos dar o fim que desejais. Ele é Pai, Ele é amoroso, Ele é amoroso. Apresentai-vos a mim, Ele diz, as suas causas, porque eu sou o Senhor que apago vossas transgressões como névoa, e delas eu não me lembro. Nós lembramos: Pai, eu fiz isso. Ele não, Ele é teu Pai, o Pai verdadeiro, o Filho de Deus, Jesus. Amém? Vamos trazer nossos dízimos e ofertas para que nós possamos depois orar por isso e orar por você. Façam isso agora.
Espírito Todo-Poderoso, verdadeiramente o Senhor, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas feridas e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa minha, por sua causa, igreja. Ele foi ferido por causa de nossas transgressões e moído por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A cura, a restauração, a restituição no sangue de Cristo. Não há lugar melhor para nós nos encontrarmos. Receba agora, igreja, a unção de Deus sobre sua vida. Diga: eu recebo, Senhor, eu recebo esse recomeçar constante. Eu recebo esse recomeçar a cada segundo. O Senhor nos dá uma chance, Senhor. A cada instante é Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo, é Deus do amor, é Deus do recomeçar, é Deus dos impossíveis. Não há nada que o Senhor não possa fazer para você, para mim. É o Deus amoroso, é o Deus que te chama de filho, te chama de filha, é o Deus que te pega pela tua mão, que conhece todos os fios de cabelo que estão agora em cada cabeça. É o Deus que antes de eu andar, antes de eu falar, Ele sabe qual passo eu vou dar, Ele sabe o que eu vou falar nesse instante. É o Deus do futuro, é o Deus de Abraão, é o Deus do passado, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Raabe, aquele mesmo Senhor que resgatou aquela mulher do nada, e hoje o nome dela está escrito na linhagem de Cristo. Não há nada que eu tenha feito, nem que você tenha feito, que seja maior do que o amor do Senhor por você nessa noite. E Ele te diz: venha, meu filho, não temas, não temas. Senhor, obrigado por esses dízimos e ofertas. Senhor, obrigado por esse privilégio de poder ofertar na tua casa. Abençoa agora, Pai, a palavra, abençoa a mensagem que o Senhor vai colocar na boca do pastor Roosevelt. Seja o que ele falar, se ele vai errar o português, se ele vai errar o texto, não interessa. Interessa que teu Espírito Santo está trabalhando nessa palavra em cada coração. Eu já te agradeço pela vida dele, um homem que está há mais de 33 anos aqui, Senhor. 33 anos fazendo a tua obra, Senhor. Que nós possamos sempre honrá-lo, porque eu sei que essa é a sua vontade, que eu possa fazer a sua vontade, Senhor, e não me afastar da tua presença. Abençoa a tua igreja, é no teu nome que eu oro e agradeço. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Pode descer o som um pouquinho? Todo esse período
E você que quiser contribuir com alguma coisa, pode contribuir com uma lata de alguma coisa, 2 latas, 3 latas, né? Nós preparamos uma cesta e enviamos para todos os missionários aqui no Rio Grande do Sul. Eu queria orar mais uma vez e pedir a Deus que Ele possa iluminar a palavra dEle em cada coração nessa noite, no meu, de cada irmão que está aqui. Senhor nosso querido Pai, eu quero te dizer que a Tua palavra é aquela que remove os maiores obstáculos para a nossa comunhão com os outros, para a nossa comunhão contigo. Que a Tua palavra hoje, Senhor Deus, seja como aquele martelo que, como diz a Tua própria palavra, esmiuça, Senhor, a rocha, que ela possa ter um lugar reservado em nosso coração nessa noite, Senhor. Derrama fé entre nós, muita fé. Nós precisamos crer mais e mais nesse Jesus poderoso, Senhor, que nos ama e quer realizar algo de maravilhoso em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Você pode acompanhar a leitura, que vai ser colocada aí na tela. Você pode abrir a sua Bíblia. O texto é Lucas, capítulo 7, versículos a partir do 11 até o 17. Lucas era um médico. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas. Lucas escreveu Atos também, né? Que é chamado do Evangelho dos Apóstolos. Então ele pesquisou muito, ele já começa dizendo nos 2 livros que ele pesquisou bastante, e ele então conta esse relato de Jesus. Logo depois, Jesus foi por uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, lhe digo, levante-se." Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. E todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam eles. Deus interveio a favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia, regiões circunvizinhas, né? Pode passar, por favor. Esse é o tema que nós estamos estudando. Simplesmente Jesus. Por que simplesmente Jesus? Toda a nossa teologia se resume em Jesus. Toda a Bíblia aponta para Jesus. O nome mais repetido no mundo ainda é Jesus. A figura central da igreja é Jesus. Se Jesus for retirado das mensagens do ensino, a igreja perde o seu significado. O nosso último olhar aqui na terra e o primeiro olhar nos céus será para Jesus. Desde que Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou, é falado sobre sua vida, sobre seu ministério, sua obra, e isto, não importa quanto tempo durar a terra, isto nunca vai se esgotar. É incontável o número de livros que foram escritos sobre ele. E o que mais a igreja de Jesus Cristo reunido nessa terra aguarda é a sua volta prometida, a nossa ressurreição e a nossa subida, a nossa ascensão até os céus. É o que mais a igreja aguarda. Simplesmente este ser maravilhoso, simplesmente porque ele nasceu numa estrebaria, andou, comeu com pecadores, sendo filho de Deus. Ele abençoou crianças, curou as mais diversas doenças, fez todo tipo de milagre e disse que estaria
conosco para sempre. E Ele está aqui nesta noite em espírito. Simplesmente Jesus, que com certeza já tem respondido às suas orações, tem falado ao seu coração através da sua palavra. Simplesmente Jesus, porque Ele descortina para nós as promessas mais maravilhosas que só Ele, sendo Deus, pode dispor a cada um através de bênçãos que nos atinge aqui e se propaga até os céus. Simplesmente Jesus. E se você olhar mais detidamente, só nos capítulos, nós lemos um texto do capítulo 7, só nos textos de capítulo 7 e capítulo 8, você vai ver diversos milagres feitos pelo Jesus. Por exemplo, a cura daquele servo do centurião romano que estava enfermo, que estava doente. Jesus curou. A ressurreição do filho da viúva de Naim, este que nós acabamos de ler. Quando Jesus acalma a tempestade. A cura do endemoniado. A ressurreição da filha de Lázaro, a mulher que estava com hemorragia há 12 anos e apenas encostou na orla do manto de Jesus Cristo, apenas no capítulo 7 e no capítulo 8. Se você entrar pelo capítulo 9, ainda tem a multiplicação de pães, a cura de um garoto endemoniado. Se fosse no ano de 2016 que Jesus estivesse aqui ou em qualquer parte do mundo, as necessidades seriam a mesma. Mas você crê que Ele realmente pode, nas situações mais diversas, inclusive aqui entre nós, nesta noite, agir com o seu poder? Eu me lembro, lá em Caxias do Sul, tinha um jovem chamado Roth. E esse jovem chegou um dia desesperado na igreja, com a notícia que ele tinha recebido de que estava com câncer, né? E a igreja orou, clamamos, e logo depois eu estou falando isso, porque há 30 e poucos anos eu vi o Roth no Face, né? Bem, né? Tranquilo. Nós temos mesmo aqui em nossa igreja o irmão Edson, que foi curado também de câncer. O irmão Elemar Tober, que o médico já não dava mais nenhuma chance para ele, por causa do acidente que ele teve. E meus irmãos, essa manifestação de Jesus não está circunscrito a esta igreja, ou apenas no Brasil, mas em todo o mundo nós temos ouvido manifestação do poder de Deus através de Jesus. E nesse texto nós encontramos, que nós lemos, nós encontramos aqui nitidamente dois grupos. Duas multidões. É assim que geralmente caminha a humanidade. Aliás, tem um filme, né, com o título Assim Caminha a Humanidade. Poucas pessoas conhecem esse filme, porque ele foi feito em 1956, e os atores eram Elizabeth Taylor, já morreu, e Rock Hudson, né? Um filme que naquela época teve quase 3 horas e meia de duração, né? Assim caminha a humanidade. E a humanidade caminha quase sempre em grupos, como por exemplo, ricos e pobres. Aqueles que acham que têm sorte e aqueles que acham que não têm sorte. Os que sempre riem e os que estão sempre chorando. Aqueles que têm esperança, que sonham ter um lugar ao sol, aqueles que dizem que a sua vida não tem mais jeito. E o texto lido diz que Jesus, com seus discípulos, ia com uma grande multidão, com um grupo. Este grupo que estava andando com Jesus, ele já tinha visto diversos milagres de Jesus, já tinha ouvido a palavra de Jesus, conheciam o poder de Jesus, e eles estavam na expectativa então de verem outras manifestações de Jesus. Este grupo vivia na esfera daqueles que andam com Jesus. E este outro grupo, né, um outro grupo, não tinha esperança, porque eles estavam seguindo um cortejo fúnebre, um corpo de um jovem sem vida. E um corpo morto não dá esperança, só proporciona tristeza.
Principalmente, como diz o texto, se é um jovem. Principalmente porque aquele jovem deixa uma família reduzida para uma só pessoa. Esta mulher que era sua mãe, numa sociedade que é extremamente machista. A mulher era viúva, só tinha um filho que morre, deixando inclusive sem esperanças de prover recursos financeiros, deixando-a sozinha e sem carinho daquela pessoa que nós mais amamos. Isto fazia então com que aquela outra multidão seguisse aquele cortejo triste e que chorasse. Assim caminha a multidão. Esta semana eu estava assistindo o documentário do lançamento da bomba atômica em 1945. Ali todo o documentário, e mostrou que no primeiro impacto da bomba morreram 70 mil pessoas. E com o decorrer do tempo, mais cerca de 130 mil pessoas. E logo depois foi lançada então uma outra bomba em Nagasaki, né, fazendo um outro estrago que o povo japonês passou muito tempo chorando e chorando e chorando. Hoje nós temos visto aí o número assombroso de pessoas que morrem fugindo lá da Síria, na África, aquelas catástrofes no Haiti, tem sempre um grupo que chora, né? E muitas multidões ainda choram por diversas coisas. Não apenas multidões que caminham sem esperança, mas individualmente também como aquela mãe, né, que estaria com o coração sem qualquer esperança, aquela mãe sem forças, apenas querendo chorar e se lamentando pelo filho que havia morrido, o único filho, e que agora estava prestes a ser enterrado. Naquele exato momento, houve um encontro das duas multidões com características totalmente opostas. Aquela que estava vendo os milagres de Jesus e aquela que chorava. As mesmas características das pessoas que nós temos neste salão, nesta noite. Hoje aqui, nós temos pessoas que estão aguardando boas notícias, esperando se concretizar negócios realizados para que possam prosperar, filhos que vão nascer. Umas pessoas estão aguardando uma transferência que estavam buscando. Quem sabe jovens, né? Quem sabe não, com certeza, jovens que estão aguardando uma entrada para a universidade nesse próximo ano. Mas também nós temos grupos aqui que com certeza possuem parentes, amigos, irmãos, que estão num processo de quimioterapia. E isso entristece. Aqui nesse salão, hoje à noite, nós temos dois grupos com situações adversas. A viúva muito triste, sofredora, e Jesus Cristo com o Filho de Deus e com todo o seu poder se encontram. As duas multidões se encontram. Vocês sabiam que Deus é o Deus dos encontros? Quando Deus mandou que Moisés fizesse uma tenda, Ele chamou-a de tenda do encontro. É quando Deus, literalmente, na visão do povo, desceria até aquela tenda e falaria diretamente com os sacerdotes. A tenda do encontro. Eu me encontrei com Jesus. Eu sei que muitos aqui também já passaram por essa experiência. Quando nós cantamos a primeira música que nós cantamos aqui, diz que quando Jesus Cristo morreu, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Isso quer dizer que Deus agora permite a entrada do homem na sua presença. E lá no final ainda diz assim, Deus diz assim, tende ousadia, intrepidez de entrar no lugar onde eu estou, que seria o Santo dos Santos. Então Deus é o Deus de encontro. Por isso que a religiosidade não agrada a Deus. E você só se sente feliz quando você tem encontros com Cristo. Você tem relacionamentos com Ele. As duas multidões se encontram. Mas as duas multidões, elas poderiam se cruzar entre si apenas. O féretro e Jesus Cristo. Cada um seguia a sua motivação.
Aqueles que acompanhavam Jesus Cristo para ver as suas obras de poder, né? E a outra para enterrar o filho da viúva que ficaria só. E as pessoas daquela multidão voltariam para casa lamentando a perda da viúva, mas sem poder efetivamente ajudá-la naquilo que ela mais necessitava. São as pessoas que muitas vezes se cruzam e não se dão conta de que algo maravilhoso pode acontecer nas suas vidas. Mas vejam bem, a ressurreição daquele jovem, ela se deu por quê? Jesus viu a mulher. Jesus sentiu compaixão dela. Jesus disse, não chore. Jesus tocou naquele caixão. Não era caixão, porque naquela época se enrolavam, né? Os corpos num tapete, alguma coisa assim, né? Tocou ali. E Jesus deu a ordem para que aquele jovem se levantasse. Quando Jesus diz assim, deixai vir a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, ele faz isso por compaixão. Compaixão é o mesmo termo da palavra simpatia, que vem da palavra simpatia, que quer dizer sofrer com. Você já entendeu a grandiosidade disso, de Jesus sofrer com aquilo que você está passando? Ele sente, né? Lá no livro de Hebreus diz que nós temos um sacerdote que ele pode se compadecer conosco porque ele passou o que nós passamos e muito mais. Jesus tem compaixão por você. Ele se importa com a sua causa. Jesus tem compaixão porque Ele é amor. E Ele nos ama. E Ele diz, não chore. Ele disse para a mulher, não chore. Só que Ele não diz, não chore, como aquele pai ou aquela mãe que diz para o seu filho assim, não chore, pare de chorar, porque o choro está incomodando. Mas quando Ele diz, não chore, é porque Ele está dizendo, eu tenho poder sobre os seus sofrimentos. Eu posso transformá-los em alegria. Não chore, eu estou aqui. A palavra de Deus diz que o próprio Jesus chorou. Ele chorou vendo seu amigo morto, Lázaro morto. Ele chorou por Jerusalém, quando ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, quantas vezes, né, nós amamos que enviamos pessoas, mas vocês mataram, né? Então, queremos dizer que nós temos amor por você, Jerusalém. E o próprio Jesus ia ser crucificado ali em Jerusalém. Qual é a outra pessoa, a outra entidade que tem condições de dizer e que tem condições de autoridade para dizer, pare de chorar, porque eu tenho a solução para o seu problema? Quem mais pode dizer isso a não ser Jesus Cristo? Mas Jesus Cristo, para demonstrar que não fica apenas nisso, Ele toca naquele caixão, né? E nem precisa tocar no corpo. E aquele jovem que estava morto volta à vida. No exato momento quando Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem se levantou, diz o texto, que ele começou a conversar e foi entregue à sua mãe. Vocês podem imaginar a reação daquela mãe? Vocês podem imaginar a reação daquela multidão que estava acompanhando, né, aquele enterro? A reação da multidão que agora poderia voltar e não mais seguir o caminho da morte, não mais seguir o caminho do cemitério. Meus irmãos, como é bom voltar recuperado. Como é bom voltar com uma boa notícia. Como é bom voltar cheio de esperança. Como é bom voltar com uma vitória. Você pode sair daqui nesta noite com a vitória que só Jesus pode dar. Às vezes, quando nós oramos aqui, nós esperamos assim, né? Eu já orei assim quantas vezes, né? E assim, Senhor Jesus, abençoe essa vida nesta semana, que a partir da manhã, a partir de segunda-feira, mas pode realizar hoje, domingo, 8:50, sabe? Jesus tem esse poder. Você pode sair daqui com esta vitória. O convite
É de Jesus para que nós possamos receber a promessa dele. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a multidão que você está seguindo hoje? Qual a multidão? Aquela que está indo com Jesus e presenciando os seus milagres, ou a multidão da viúva que estava seguindo aquele caminho triste? O convite de Jesus para esta noite é para aqueles que estão precisando, necessitados de serem curados da sua tristeza, seu medo, e permitir que ele interfira na sua vida, que ele interfira neste sentimento que muitas vezes está te aprisionando, colocando, sabe, a gente às vezes se acostuma. Interessante que eu fui na casa de uma determinada pessoa e tinha um pássaro cantando, né? Estava até falando com a Gilca isso hoje. O pássaro estava cantando e eu olhei para aquele pássaro e disse, ele está cantando por quê? Porque ele está preso ou porque ele está solto? O pássaro foi feito para estar solto. Muitas vezes, né, a gente fala sobre violência com cachorro, com gato, aí, né, o vídeo se propaga aí pela internet, mas a gente não fala sobre um pássaro preso. Se colocasse você preso, né, num lugar, né, você, por exemplo, vamos supor que você trabalhe muito bem com tapetes, né, aí coloca você num lugar preso para você fazer tapetes. É a mesma coisa que colocar um pássaro para cantar numa gaiola, não é isso? Mas Deus quer libertar. E às vezes nós vivemos aprisionados como um pássaro e nos acostumamos com aquilo. Nos acostumamos com o nosso problema, nos acostumamos com a nossa amargura, não é isso? Mas Jesus sabe exatamente, Jesus Cristo, ele vê o teu coração exatamente como ele viu o coração daquela viúva. Ele sentiu, com o texto diz que ele teve compaixão, assim como ele teve aquela compaixão, ele continua hoje, nesse exato momento. Quando eu disse assim, Jesus está aqui nessa noite, muitas pessoas disseram amém, porque nós cremos que ele está aqui, e ele está ao seu lado, e ele sabe exatamente aquilo que você está sentindo em seu coração. Mas também Jesus, assim como ele mandou que aquela mulher que conduzia seu filho parasse, ele também quer nos dizer, pare, olhe para mim, preste atenção naquilo que eu posso fazer por você. E ele disse que gostaria de estar conosco para sempre, também para isso, para aliviar as nossas dores. Quando a palavra diz assim, quando passares pelo fogo, pela água, não vão te atingir, é porque em nossa vida muitas coisas ainda vão acontecer. Tem pessoas que está tudo resolvido aqui, mas ainda vão surgir outras coisas, assim como em minha vida. Mas Jesus disse assim, deixa eu andar ao seu lado. Você vai andar com uma multidão que vier acontecer coisas. Você vai andar com a multidão que me ama, crê no meu poder, e por causa disso eu resolvo. Olha, se eu pedisse aqui para pessoas contarem testemunhos sobre sua vida, muitas pessoas levantariam a sua mão, olha, eu quero contar isso, aquilo, Deus fez isso. Essa é a multidão que anda com Jesus. Você se sente aprisionado por alguma coisa, você anda triste, você anda sem esperança. Jesus, nesta noite, nos reuniu para dizer assim, pare. E Jesus Cristo, com o seu Espírito, Ele quer tocar no seu coração, Ele quer tocar em sua vida. Ele quer dizer, vamos iniciar uma caminhada diferente. Que você saia hoje, esta noite daqui, como aquela multidão que estava levando aquele corpo, né? Agora com esperança, com tudo renovado e com tudo recuperado. Meus irmãos, que coisa maravilhosa para aquela mãe, né? Sair com aquele seu filho ressuscitado e pelo poder de Deus. Eu queria que você pudesse, assim, em seu coração, né? Falar, fazer um exame, dizer, Senhor, o que eu estou precisando? O que precisa ser recuperado em minha vida? Tantas coisas que a gente precisa pedir essa recuperação. Às vezes de um amor mais efusivo, de um amor mais forte, pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu filho.
Você está aprisionado aprisionado no seu trabalho, no corre-corre desse dia, e você ainda, sabe, não está conseguindo sentir aquilo que Jesus está dizendo para você. Ou existe a dificuldade grande ou pequena para Jesus, ou ele só se preocupa com as coisas grandes e não se preocupa com as coisas pequenas. Com as coisas pequenas também. Jesus quer fazer com que você ande com Ele nas maiores bênçãos e nas maiores alegrias com você, porque Ele te ama. Você crê realmente que Ele te ama? Que Ele te chama pelo teu nome? Que Ele quer conversar com você porque Ele é o Senhor dos encontros? Olha, não temas, eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha força. Jesus quer fazer isso. Sabe que essa correria tem impedido que nós possamos ver essa manifestação poderosa de Deus. A gente corre muito. A gente não tem tempo para se deliciar na presença do Senhor. Mas Ele quer fazer isso contigo. Você que veio aqui nesta noite, que está precisando, não importa qual seja a sua dificuldade, você diz, pare. Vamos começar de novo. Vou pedir o conjunto para vir aqui à frente. Nós vamos cantar que no nome de Jesus há poder. O nome de Jesus é poderoso. Ao nome de Jesus, mortos são ressuscitados. E se você não crê, mortos são ressuscitados ainda hoje, em nossa época. Jesus quer ressuscitar. Queria pedir a vocês que se colocassem de pé. Ainda vou dizer uma coisa para vocês, aquela mãe, ela podia não crer em Jesus. Ela podia continuar seguindo o seu caminho. Talvez pensasse assim, olha, eu preciso de alguém para me consolar, e não para mandar eu parar, eu preciso de consolo. Aquela mulher talvez nem pudesse imaginar o que aconteceria com ela. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiram ao coração do homem, diz a palavra, são estas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós amamos ao Senhor Jesus. E tem coisas preparadas para a tua vida, meu irmão. Tem coisas preparadas para a tua vida. Ele precisa ressuscitar. Ele precisa dar vida, precisa fazer com que você saia dessa inércia. Ele quer fazer isso nessa noite. Com a tua vida, Ele te ama. Pensa assim, Jesus me ama. Jesus me chama pelo meu nome. Oi, Roosevelt. Oi, Roosevelt. Oi, Dieter. Oi, Júlio. Oi, Dora. Ele chama. Oi. Conheço toda a tua vida. Você sabe que eu tenho poder sobre você. Olha. Pare. Vamos recomeçar. Ele é o Deus do encontro, do reencontro. Ele quer se encontrar com você nessa noite. Abre o seu coração dessa oportunidade. Se você crê nisso, e se você está precisando, não fique cantando numa gaiola preso, satisfeito. O Senhor tem uma liberdade maravilhosa para a tua vida. Quando nós estivermos cantando essa música, nós vamos orar por você, pedir ao Senhor que efetivamente Ele possa agir na sua vida, chamando você pelo teu nome. E eu queria que você viesse até aqui à frente, para nesse gesto nós então clamarmos ao Senhor por sua vida e orar enquanto nós cantamos. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos.
Eu quero dizer para você que se você sentiu alguma coisa em seu coração, nesse texto da palavra de Deus, foi o Espírito Santo de Deus que falou com você. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convida a ter essa aproximação com Jesus e a entregar literalmente a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, tudo aquilo que nós somos aos pés do Senhor, porque o poder de transformar é só dele, do simplesmente Jesus. Então, quando cantamos o final desse texto, se você quiser vir, se você sentir no seu coração alguma coisa, foi o Espírito Santo de Deus que falou contigo. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Senhor, os discípulos voltaram maravilhados, dizendo: Senhor Jesus, sob o teu nome, até os demônios se nos sujeitam, nos obedecem. Senhor Deus, o teu nome é poderoso. E nós clamamos agora pelo teu nome, pelo teu poder na vida destas pessoas que estão aqui, Senhor Deus, nesta noite. Aqui à frente, Senhor, que saíram dos seus lugares, vieram até aqui numa declaração, com este gesto, numa declaração: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu estou parando neste momento para que o Teu poder se manifeste em minha vida. Tu conheces cada vida aqui nesta hora. Tu conheces cada um pelo nome, pelas necessidades. E nós te pedimos, ó Senhor Jesus, que Tu possas exercer sobre esta vida o Teu magno poder, Senhor Deus, de libertação, de transformação, de cura, Senhor Deus. Ó Pai querido, haja nestas vidas, Senhor Deus. Nós não duvidamos daquilo que Tu és, daquilo que Tu fazes, Senhor Deus, porque nós temos presenciado tantos milagres, e na Tua palavra assim está escrito. Então que a Tua bênção, a Tua paz, a Tua cura, a Tua orientação venha sobre estas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar vocês. Se vocês quiserem depois procurar algum dos pastores, para que nós possamos então orientar, conversar, orar, colocar o nome de vocês para nós orarmos, estamos orando mais vezes, por favor nos procure então, e nós estaremos fazendo isso. Deus abençoe, uma boa semana, vão com a paz do Senhor. Amém.